Olha, o Repórter MT recebe em seu estúdio mais um candidato a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso. Zé Moreno, da Chapa 4, tem aqui em minhas mãos o plano de gestão dele, está aqui, que é, na verdade, um folheto que está sendo distribuído, inclusive, para os advogados de todo o Estado. E a gente vai explanar sobre esse folheto, sobre esse plano de gestão com o Zé Moreno. Doutor Zé Moreno, obrigado por ter vindo. À sua disposição aqui esse espaço que a gente tem reservado também para os seus colegas, os demais, os outros 4, não é? Para expor o que o senhor pretende fazer caso seja eleito presidente da OAB no próximo dia 27. Eu já vou começar perguntando sobre o que o senhor elenca como prioridades nesse plano de gestão. Olá, nós agradecemos a oportunidade dada pelo Repórter MT. É muito importante nesse momento da democracia em que estamos vivendo na classe, nós podemos estar passando aos internautas, todos os advogados do Estado de Mato Grosso, as nossas propostas. Agradeço a oportunidade e cumprimento na pessoa do João Vicente Montanha Scaravella e todos os advogados do Estado, na pessoa da doutora Juliana Gimenez, todas as advogadas do Estado de Mato Grosso. Como ponto principal, Paulo, nós percebemos que nós precisamos voltar a valorizar a advocacia do Estado de Mato Grosso. Hoje, quando você pergunta em uma sala de aula, até porque eu sou professor já há 15 anos, quando você pergunta em uma sala de aula, quem nessa sala de aula quer ser advogado, nós percebemos claramente um afastamento dessa vontade. Ela não domina mais o coração dos estudantes. Eles estão mais voltados, mais preocupados a fazerem concursos públicos, o que, aliás, nós respeitamos. Então, nós queremos fazer com que se tenha o orgulho de sermos advogados. E a nossa prioridade será fazer com que a gente tenha um rápido andamento processual. Nós temos no artigo 44 do Estatuto da Ordem como obrigação da instituição pugnar pela rápida aplicação da justiça. Como fazer isso, doutor Zé Moreno? É isso que a gente vai explicar agora. O primeiro pilar é você ter independência, para você poder tratar de igual para igual todos os poderes constituídos. Nós iremos mapear no Estado de Mato Grosso as deficiências do Judiciário Estadual. E nós poderemos, após esse mapeamento, discutir de igual para igual com o presidente do Tribunal de Justiça, identificando, junto aos advogados do interior do Estado, onde estão as principais demandas, onde nós temos as dificuldades no dia a dia da advocacia em relação ao Judiciário Estadual. A partir do momento que tivermos esse mapeamento, que tivermos todos esses dados em mãos, nós iremos, em conjunto com os poderes constituídos, debater as formas de solução. E aí entra a independência da ordem. Em relação à defesa das prerrogativas, nós temos um projeto que é inédito, nenhum outro candidato tem. Nós iremos, com base na Procuradoria da Defesa das Prerrogativas do Conselho Federal, e foi ali que nós tiramos a ideia da criação da Procuradoria Regional, nós iremos dividir o Estado de Mato Grosso. Nós temos atualmente 29 subseções. Essa procuradoria não existe hoje. Não existe, não existe. Porque um adversário seu diz que existe, que o senhor está copiando dele, inclusive. Não, nós vamos deixar muito claro. Hoje existe a Procuradoria da OAB. Ela trata de assuntos relativos à ordem, ou seja, à instituição, e eventualmente ela trata de assuntos relacionados à prerrogativa. Na proposta desse candidato, ele quer ampliar os quadros de procuradores da OAB. Isso, e criar uma procuradoria regional. Uma procuradoria geral. Isso não tem nada a ver com a nossa proposta. Nós temos o Tribunal de Defesa das Prerrogativas, já atuante. Nós queremos, como eu estava dizendo, dividir o Estado em regiões e contratarmos procuradores da defesa das prerrogativas especificamente. Ele irá atuar somente nesta função. E no nosso caso, nós iremos fazer essas contratações através de teste seletivo, ou seja, através de um concurso onde os advogados serão informados da data, do valor da remuneração, e eles irão atuar diretamente e somente na defesa das prerrogativas. E é importante que a sociedade saiba que as prerrogativas, elas são direitos dos advogados. O artigo 6º do nosso estatuto fala claramente que o advogado ele não tem diferenciação nenhuma para os membros do Ministério Público e para o Judiciário. Infelizmente, não é isso que a gente percebe no dia a dia. Muitas vezes, nós vemos advogados distratados, né, por essas autoridades, em delegacias de polícia, em órgãos públicos. Isso não podemos mais permitir que assim continue.
E nós faremos essa divisão da quantidade de procuradores com base em duas situações importantes. A primeira, obviamente, com o dinheiro em caixa. Nós não sabemos hoje o que temos efetivamente, só saberemos a partir do momento que tomarmos posse, onde contrataremos imediatamente uma auditoria interna, onde essa auditoria irá verificar para onde vai o dinheiro, quais os contratos podem ser alterados, quais os contratos podem ser destratados. Isso será feito. Um dos primeiros passos será contratar uma auditoria para ver, ter um raio-x. Indiscutivelmente. Primeiro ato de gestão. A gente quer separar o ciclo e é importante isso. Então, nós precisamos encerrar um ciclo. Vou acoplar nessa pergunta aí, já para o senhor definir que rumo tem aí, como o senhor define a sua candidatura, né? Já que já tem gente que afirma que o senhor representa o continuismo e o senhor se diz de oposição. Já emenda nessa resposta que o senhor está dando aí. Nós temos apenas um candidato que entende que nós somos da gestão. É importante que se saiba que eu, desde 1996, eu advogo desde 95, desde 96, sempre participei ativamente da política classista, que é algo que está no meu sangue. Eu não tenho perfil da política partidária, mas eu sempre fui um apaixonado pela advocacia e, consequentemente, pela política classista. E ocupei, sim, cargos em gestões anteriores. Já fui diretor da Caixa de Assistência e conselheiro estadual por 2 mandatos. Mas isto me deu experiência e maturidade para que eu possa, neste momento, estar pleiteando um cargo de tamanha responsabilidade. Só que já estou afastado deste grupo que está aí há mais de 2 mandatos. Eu não tenho nenhum vínculo com as pessoas que aí estão. A minha diretoria, 100% dela, não tem nenhum vínculo com a atual gestão. Nenhum dos 84 integrantes. Nós temos 4 membros que compõem a nossa chapa, ou seja, menos de 5% da chapa. Está em relação, inclusive, pode continuar falando. Sim. Que relação. Menos de 5% dos nomes que compõem a chapa são de pessoas que compõem a atual gestão. São 2 conselheiros federais e 2 conselheiros estaduais. 3 deles, inclusive, representando o interior do estado, porque nós temos uma chapa plural, uma chapa que tem representação em todo o estado de Mato Grosso, que tem 41% de mulheres, quase 42%. Aliás, é a chapa que mais tem advogadas atuantes compondo a chapa. Quantas? Nós temos 36 mulheres. Que representa 41%, é isso mesmo? Exatamente. 41%. 41, quase 42%. Nós temos muita tranquilidade para afirmar que, indiscutivelmente, a nossa chapa é de oposição. E é importante que se diga o seguinte: não tem como você querer pilotar um Boeing se você não sabe pilotar nenhum teco-teco, né? Então, o candidato que tem falado isso, ele não tem um serviço prestado para a OAB. Ele aparece de 3 em 3 anos apenas para falar que é candidato. Isso não é possível. A chance de não dar certo a condução da gestão dele é muito grande. Você tem que ter experiência para poder fazer as mudanças que são necessárias para a advocacia mato-grossense. Doutor Zé Moreno, a OAB hoje, pelo que a gente levantou, as despesas dela, da ordem, são maiores do que a receita, não é? E eu quero emendar nessa observação um questionamento que eu fiz, inclusive, no debate lá da TV, que é quanto à transparência daquilo que vocês têm tido como gastos de campanha. Nós já dissemos que a nossa campanha ela vai custar aproximadamente entre R$150 mil e R$160 mil. Mas certamente ao fechamento da campanha, vocês saberão exatamente quem são os doadores, onde nós investimos os nossos recursos e por que nós investimos os nossos recursos. Eu não tenho vergonha de falar que estou pagando a campanha com dinheiro meu e com dinheiro de membros da chapa e de outros advogados que entendem. Entre 150 a 160 mil é o que a gente imagina que vai estar gastando isso daí. E por quê? Tem momentos que você tem sim que pegar um avião e viajar ao estado. Eu vi gente falando no debate que tem feito campanha franciscana, mas o carro dele ficou estacionado no hangar da BR a semana inteira. Estranho isso daí, né? Não sei se talvez ele estivesse passeando de aviãozinho para cima e para baixo. A gente observa, doutor Zé Moreno, que muitos advogados não se importam muito com o pagamento da sua obrigação junto à ordem, não é? Talvez isso represente o descrédito ou a falta de confiança que esses advogados têm em relação à instituição.
parece que são 40% apenas aí que estariam cumprindo com as suas obrigações. Qual é a política que o senhor tem para resolver isso, para incentivar que esses advogados voltem a acreditar na ordem? Eu não tenho dúvida que há sim um desestímulo hoje por parte do advogado. Por quê? Os valores pagos com anuidade, ele não percebe nem mesmo a representação da instituição que o serve. O primeiro fator que nós iremos ver é resgatar essa credibilidade da instituição perante a sociedade e perante o advogado, a partir do momento que os advogados perceberem que mudou a gerência, que a ordem agora ela está novamente representando o advogado, está lutando pela sociedade, lutando pela valorização da advocacia, eu tenho certeza absoluta que o pagamento das anuidades ele se tornará algo muito mais claro, muito mais factível, e a pessoa fará a contribuição, até porque ela é obrigatória, mas de uma forma mais serena. E nós tentaremos também, então logo a gente assuma, nós criaremos programas para resgatarmos os inadimplentes. Nós precisamos que essas pessoas fiquem em dia, que contribuam com a instituição, e isso também irá fortalecer a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso. Esse resgate passaria, por exemplo, por dividir a dívida, parcelar a dívida? É muito assim complicado você falar hoje na modalidade que será aplicada, né? Nós temos também que ter uma preocupação com os advogados que pagam regularmente e de não transformarmos isso em algo injusto, ou seja, poxa, eu fiz o pagamento certinho, fiz a contribuição e aquele que é inadimplente acaba tendo benefício. Nós não podemos permitir isso. Agora sim, um parcelamento, isso é algo que, ao meu ver, ele é possível ser feito, né? Não vejo problema nenhum. E nós precisamos sim resgatar essas pessoas. Eu preciso que os advogados estejam adimplentes. Veja, de 16 mil advogados inscritos, apenas 9.095 estão aptos a votar. A inadimplência é muito grande. Então isso pode demonstrar ou o desestímulo dele pela advocacia, a descrença dele perante a nossa instituição, ou ainda um empobrecimento, sim, da advocacia no estado de Mato Grosso, né? Então são fatores que têm que ser avaliados e nós precisamos muito de todos os advogados extremamente atuantes na nossa gestão. Advogados do interior, sempre é histórico isso, sempre reclamam da falta de assistência, que os advogados aqui da capital, por exemplo, são melhor tratados do que aqueles do interior, não é? Que os benefícios chegam com muito mais dificuldade ao interior. O que o senhor pretende fazer para resolver isso? Esse problema, essa distinção de advogado do interior do estado, de advogado da capital, ela vai acabar na nossa gestão. Nós criamos um programa inédito que é a Caravana Institucional, que irá percorrer todos os anos de gestão, nos primeiros 90 dias, Cuiabá e as 29 subseções, onde nós teremos reuniões setorizadas com a presidência da ordem, a diretoria local da subseção, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, e aí nós vamos verificar as demandas necessárias para a Caixa de Assistência, um conselheiro federal, os conselheiros estaduais locais, e convidaremos também membros do Ministério Público, do Judiciário e do Executivo local. Juntos, nós queremos verificar todos os problemas da advocacia, da sociedade, aqueles que a ordem possa vir a estar ajudando, e nós juntos, com a participação efetiva da advocacia do interior, ou seja, dos advogados do interior, estabeleceremos o nosso programa de gestão regional. Então nós teremos um plano de gestão macro, ou seja, para todo o estado de Mato Grosso, e criaremos em conjunto os planos de gestão, juntamente com cada subseção, específicos para a subseção. E aí nós reduziremos totalmente essa diferença, porque nós vamos identificar, Moreno, aqui nós não temos, por exemplo, acesso aos cursos da ESA. Opa, nós vamos criar o curso da ESA através da TV da ESA, que nós iremos implementar, e todos os advogados do estado de Mato Grosso terão a possibilidade da sua própria bancada no escritório de assistir um curso que foi ministrado aqui em Cuiabá. Sim. Essa é uma das hipóteses que nós faremos. Essa informação, né? Exatamente. A questão social, o papel social da UAB. Tem algumas situações ocorrendo, por exemplo, em Cuiabá temos a questão do VLT, que precisa, sempre há necessidade de um posicionamento da ordem, né, para a população, que espera isso, inclusive, da instituição. E agora há pouco, nessa gestão aí, a OAB ela fez uma intervenção junto à Assembleia Legislativa sobre a questão da verba indenizatória.
a sua opinião sobre VLT e verba indenizatória. O senhor concorda? Como a OAB, na sua gestão, poderá agir nesses dois pontos, por exemplo? Eu concordo com tudo aquilo que seja legal. A ordem, ela tem que primar pela legalidade. E a legislação, artigo 44, diz que ela deve defender a Constituição Federal. Deve também primar pela ordem jurídica e pelo Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, a ordem tem como obrigação, sim, de se imiscuir nos problemas sociais. Em relação a... VLT e indenização. Perdão. Essa questão da verba indenizatória, eu acredito sim acerto à Ordem dos Advogados, entendo que ela agiu corretamente e ela deve sim verificar tudo aquilo que for exagerado, que for exacerbado e que não vá contribuir com a sociedade. Até porque os deputados já têm excelentes remunerações, tem verba disso, verba daquilo, nós precisamos fazer com que esses valores sejam, na verdade, voltados para a sociedade. Então eu entendo que nesse aspecto ela acertou. Em relação à VLT, eu quero aqui emendar alguma coisa. Nós tivemos uma série de obras que foram pagas e que não foram entregues, e que a nossa gestão atual ficou completamente calada, porque estava de joelhos, estava subserviente a clientes, uma vez que a sua diretoria e vários conselheiros defendem os corruptores, os corrompidos, e por conta disso serviam aos dois senhores. Isso não pode acontecer. A ordem tem que ter independência. E nós não podemos também, a ordem tem que agir de forma enérgica, ajuizar ações civis públicas, entrando com ações da corregedoria, entrando com ações de indenização por danos morais, enfim, fazer tudo aquilo que estiver ao alcance. E aí entra o trabalho da Procuradoria, que já existe, firmada hoje, que não tem nada a ver com a Procuradoria de Defesa das Prerrogativas que nós queremos criar. Na nossa gestão, nós não iremos tolerar, nós não iremos permitir que escândalos de corrupção fiquem sem ser apurados. Nós não permitiremos que a ordem seja omissa e que não se manifeste sobre qualquer tipo de problema que venha a prejudicar a sociedade mato-grossense. Nós faremos com que ela volte a estar na vanguarda da defesa da sociedade e da valorização da advocacia. Assim que nós agiremos. Muito bem, esse José Moreno, da Chapa 4, candidato aí a presidente da OAB Mato Grosso. Doutor José Moreno, a gente fez aqui mais ou menos tentou fazer um apanhado do geral, não é? E deixa o senhor para suas considerações finais, o senhor que tem como candidato a vice, doutor Scaravelli. O que o senhor pode dizer aí a quem está nos assistindo nas suas considerações finais aí? Hora de pedir voto. É verdade. Agradeço novamente a oportunidade dada pelo Repórter MT, a você que sempre nos recebeu com muito carinho. E eu quero agora dirigir a palavra a você, advogada e advogado do Estado de Mato Grosso. Nós estamos vivendo um momento único da democracia da nossa classe. No dia 27 agora, vocês escolherão o novo comando para a ordem nos próximos 3 anos. E é chegado o momento de oxigenarmos efetivamente a direção da OAB. Há tempos que nós temos o mesmo grupo comandando a instituição e fazendo com que ela tenha chegado nesse caos, de não termos mais a credibilidade nos órgãos, de não termos mais o respeito da sociedade, o respeito das pessoas que transitam no próprio judiciário. O que nós temos para oferecer para você é uma proposta inteligente, madura e eficiente, de total reformulação do modo de ver por parte do advogado. E nós precisamos, para que essa mudança seja efetiva, do seu voto. Nós queremos que você analise nome a nome da nossa chapa, verifique as pessoas que estão compondo, os serviços prestados e realizados por membros da nossa chapa, por mim, analise o perfil de cada candidato e tenha certeza que a única chapa que tem condições reais de fazer com que você seja valorizado é a chapa Atitude na Ordem. E é por isso que agora, neste momento, eu peço o seu voto para você que está nos assistindo, que não é advogado, mas tem parentes advogados, amigos advogados. Peço a vocês que sejam propulsores das nossas propostas, que sejam extensão dos nossos pedidos. Tenho a certeza que a sociedade será engrandecida com a nossa defesa e você, advogado, voltará a ter orgulho da sua profissão. Muito obrigado, meu nome é José Moreno, a nossa chapa é a número 04, Atitude na Ordem. Um grande abraço a todos. José Moreno, então, da Chapa 4, falando aqui conosco também. A gente espera ter ajudado a você, advogado, a ter as suas conclusões, não é? E formar aí as suas conclusões para que no dia 27 possa votar de forma segura, consciente. É o Repórter MT cumprindo seu papel também nas eleições da OAB Mato Grosso.